Iremos ler 3 textos em Gálatas, onde nós estaremos falando sobre 3 crucificações aqui no livro. Estaremos delimitando aqui a respeito de uma vida cruciforme. Gálatas 2, 20, 5, 24 e 6, 14. A partir do versículo 19, melhor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, fala conosco. Que o Teu Evangelho possa vir a falar aos nossos corações e o nosso coração seja terreno fértil, terra abundante, para receber a porção da Tua palavra. Que nós possamos estar atentos para receber o que o Senhor tem a nos falar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia! Os irmãos já devem ter percebido que fala um termo aqui que não é muito comum ao nosso cotidiano, mas é a partir disso que nós iremos formar um pensamento a respeito de como a cruz é um modelador das nossas percepções, não só de cristianismo, mas também de uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Nós iremos falar sobre uma vida cruciforme, uma vida que é moldada, sedimentada na cruz de Cristo. Quando nós estudamos a respeito dos 3 estados da matéria, nós aprendemos que a matéria ela é sólida, líquida e gasosa. Há quem entenda que é um quarto, que seria também um plasma, mas comumente sólido, líquido e gasoso. De modo que a água ela é facilmente adaptável a esses 3 estados da matéria. Água, quando está sólida, torna-se gelo. Água, quando é líquida, é água que nós estamos acostumados a beber. E gasoso é o vapor. De maneira que nós falamos que a água ela é volúvel aos estados da matéria. Assim como nós somos fundamentados em uma vida volúvel à cruz, nós precisamos sedimentar a nossa fé, essa volutilidade da cruz em nós. A cruz deve ser um modelador da nossa experiência com Deus, nossa experiência com a cultura, com a sociedade, e nossa experiência para com o próximo. Mas a partir disso, Paulo escreve aos Gálatas a respeito da cruz. E é muito interessante Paulo falar sobre cruz aos Gálatas, porque ali era uma igreja legalista, uma igreja marcada pelo legalismo, uma igreja marcada pela busca exultante de encontrar na lei uma satisfação para a sua vida com Deus. Então eles acreditavam que através da circuncisão, ou através da dieta judaica, ou através da guarda do sábado, eles estariam agradando a Deus, somado isso à fé. De maneira que aquele slogan, Solus Christus, perdeu a essência aqui em Gálatas. Cristo não era, de fato, suficiente para muitos daquela igreja. Aí Paulo começa a falar sobre a cruz. E ele fala no capítulo 2, versículo 20, sobre o processo de conversão dele.
O capítulo 2 inteiro, ele começa a expressar sobre sua conversão e como ele foi mudado e a sua percepção de religião, de espiritualidade foi alterada. E ele diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Primeira coisa que vemos é que os transgressores da lei são justamente aqueles que mais alegam a sua importância. Mas Paulo, ele está apropriando-se dessa realidade. Paulo não está falando de algo que outro ouviu, mas ele vivenciou isso. Paulo era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, pela lei e pelo zelo, foi perseguidor da igreja, de modo que ele entende isso melhor do que ninguém. Mas na lei, ele diz: eu estava morto, mas agora eu estou vivo para Deus. Ele morreu para a lei e qualquer construção de base que solidificasse nesta poeira legalista. A expressão representada aqui é que o princípio controlador da lei, em Paulo, perdeu o seu valor. Ele morreu para a lei, para que pudesse viver para Deus. Uma coisa torna-se então resultado da outra. Uma vida sob controle de Deus não é uma vida legalista, não é uma vida religiosa, não é uma vida marcada por religiosidades ufanistas. Não! A vida no Espírito é uma vida marcada pela liberdade. Fomos livres e somos livres em Cristo. A lei não pode ser um aprisionador. O medo não pode ser um aprisionador. Os que estão em Cristo gozam de alegria na liberdade em Cristo. E o capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. Paulo agora ele está dizendo para aqueles irmãos de Gálatas o seguinte: os efeitos objetivos da cruz na minha vida são perceptíveis. Os pensamentos sobre a cruz na minha vida são claros. De modo que eu entendo que a minha vida não é mais minha. O eu não mais me pertence. O eu pertence a Cristo. Isso é muito interessante falar na nossa sociedade. Porque nós vivemos um tempo onde o eu tem primazia. O eu é elevado à 5ª potência. Ah não, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu desejo. Só que quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que os que estão em Cristo morreram para si mesmos e nasceram para uma vida em Cristo. Espera lá, pastor. Quer dizer que a minha individualidade deve ser esquecida? Não. Você continua sendo quem você é. Mas o princípio controlador da sua vida não é mais o que você deseja, o que você acha, o que você pensa. O que controla a sua vida agora é a cruz. O que delimita a sua vida agora é Cristo. O que sedimenta a sua experiência com Deus é a cruz. De modo que ele usa uma expressão aqui: já estou crucificado com Cristo. Esse verbo aqui está no passado perfeito. Ou seja, é algo peremptório, terminativo. Ele está dizendo o seguinte: eu morri de uma vez por todas para mim mesmo. Ele afogou o antigo eu nas águas batimais. Mesmo que quisesse voltar a nascer, o antigo eu dele foi afogado nas águas em Cristo. O que ele quer deixar claro é o seguinte: a partir de agora, eu que pertenço a Jesus, não tenho mais vontade própria, não tenho mais querer. A minha vida é sedimentada na cruz, e a cruz delimita quem eu sou. A grande questão é que nós vivemos um tempo onde os imperativos são maiores que os indicativos. Por muito tempo nós achamos que ser crente é não fazer, é não tocar, é não mexer, é uma série de nãos, o efeito negativo da fé. Só que a vida em Cristo só pode ser entendida a partir de quem somos. Então eu sabendo quem eu sou, eu não faço.
Por quê? Porque isso não se parece mais com quem eu sou. Ah, por que você não usa droga? Porque isso não combina comigo. Ah, por que você não vive uma vida depravada? Porque não combina comigo. Esse é o maior elogio que nós podemos receber de alguém. Você é diferente. Há algo diferente em você. Mas sabe por que há algo diferente em nós? Porque a cruz nos moldou. A cruz moldou a nossa vida. Nós somos emoldurados em Cristo. Por isso ele está dizendo que aquele que um dia foi perseguidor, agora morreu. Em certo sentido, a experiência da vida de Paulo agora é uma simbiose. Paulo não sabe mais o que é dele, o que é de Cristo, o que é de Cristo, o que é dele, porque é uma simbiose. Aquilo que é de Cristo é dele, aquilo que é dele é de Cristo. Então ele e Cristo são um. Por isso, fazer a vontade de Deus não deve ser um fardo para nós. Sabe por quê? Porque nós e Cristo somos um. Se está se tornando um fardo, repense a sua vida com Deus. Porque fazer a vontade de Deus deve gerar prazer e não insatisfação. Ah, mas é muito difícil, mas ninguém falou que é fácil. Mas é prazeroso. É prazeroso. Há uma expressão no livro de C.S. Lewis sobre esqueço o livro especificamente, mas que fala sobre aquele primo dos 3 principais personagens que torna-se um dragão. E no livro ele fala uma coisa que é interessante, testemunhando para os seus primos ali, para a sua parentela. Então ele fala para Edmundo e fala o seguinte: aconteceu algo. Parece que algo tirou de mim um espinho. Foi doloroso, mas eu senti um prazer que eu jamais havia sentido. E a figura é de que o leão, na figura de Aslan ali, está passando as suas garras sobre as escamas daquele dragão, está tirando as suas escamas, e ele falava, doía, mas era prazeroso. Era um ardor, incomodava, mas eu estava feliz. Assim é fazer a vontade de Deus. Negar o nosso eu não é fácil, negar o nosso coração não é fácil, mas é prazeroso. Gera prazer, satisfação. É igual tirar um espinho do dedo. Dói, mas é prazeroso. Não se trata simplesmente de viver com Cristo, mas viver no Cristo. Estar nele. E a vida que agora ele tem na carne é fundamentada na cruz. E ele diz, agora, nesse exato momento, não vivo eu, mas a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Viver uma fé no Filho de Deus. Paulo está delimitando uma fé objetiva. Fé por fé não tem validade nenhuma. Fé por fé não salva ninguém. Ah, eu sou simpático à fé. Infelizmente você vai para o inferno como alguém que é inimigo da fé. Do mesmo jeito. No céu não tem espaço para simpatizantes e amigos do Evangelho. Não há espaço para meio termos na graça. Ou somos de Cristo ou somos de nós mesmos. Ou habitamos em Cristo ou habitamos em nós mesmos. Ou pertencemos a Cristo ou pertencemos a nós mesmos. E ele diz, a vida que agora eu tenho é no Cristo. É uma fé objetiva. 1 João capítulo 5, versículos 5 e 6 diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aí Paulo parece que tem um momento de uma transcendência. Ele fala, eu não vou falar de uma fé objetiva somente. Eu vou falar de um Cristo que me amou e se entregou por mim. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui. Quantos aqui já provaram moqueca de arraia? Já comeu moqueca de arraia? Quem já comeu? Olha só. Pouquíssimas pessoas.
Você que não comeu, procure um dia para comer moqueca de arraia. É uma bênção, muito gostoso. É muito bom. De maneira que se eu tentar explicar para você, eu posso até usar algumas palavras para dizer que ela parece um pouco com o gosto de caranguejo. Mas você nunca vai entender se você não provar. Assim é a vida no Cristo. Eu posso até tentar te falar alguma coisa sobre Jesus. Você pode até querer conhecê-lo. Mas até você conhecê-lo, nada passará de mera expectativa. Mas quando você conhece, você fala: isso é algo maravilhoso. Isso é algo esplêndido. Por isso que quem conhece a Jesus não troca Jesus por nada, porque é um doce que não pode ser explicado pelo paladar humano. É uma alegria que não pode ser explicada pelo choro, porque Cristo é de fato uma experiência vivencial a nós. Não é sobre levantar a mão no apelo, não é sobre vir à frente. Provar do Cristo é viver algo que você jamais viveu, é sentir algo que você jamais sentiu. Isso é estar em Cristo. É o que não pode ser expressado por palavras humanas. Por isso Paulo fala: eu falo de um Cristo, Filho de Deus. Mas na verdade, Ele morreu foi por mim também. Ele entra no momento agora, onde olha para si e fala: eu fui alcançado por este Cristo. Conhecemos Cristo não pela iluminação da nossa razão, mas pela revelação do Espírito através da sua palavra. E temos comunhão com Ele. Não uma comunhão teofânica, profética ou encarnacional, mas uma comunhão que nós chamamos na teologia de união mística com Cristo. É algo que não pode ser explicado, a não ser que você vivencie essa realidade. Porque em Adão estávamos no pecado, em Cristo estamos na justiça. Em Adão estávamos condenados, em Cristo fomos justificados. Em Adão estávamos mortos, em Cristo estamos vivos. Em Adão vivíamos na carne, em Cristo vivemos no Espírito. Em Adão éramos mundanos, em Cristo somos santos. Em Adão estávamos na lei, em Cristo estamos sobre a graça. Em Adão estávamos em maldição, mas em Cristo recebemos bênçãos celestiais. Em Adão éramos escravos do pecado, em Cristo somos servos da justiça. Em Adão habitávamos em trevas, em Cristo habitamos na luz. Em Adão éramos escravos do diabo, em Cristo somos cidadãos livres do reino de Deus. Eu compartilho uma frase do grande reformador João Calvino, que ele diz o seguinte: se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se era pagamento, então éramos devedores. Se era expiação, éramos culpados. Se é purificação, é porque éramos imundos. De modo que aquele que atribui as suas obras e a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, somente a si próprio, não conheceu de fato a Cristo. E a morte no Calvário tornou-se inútil. Eu quero convidar você hoje no culto de Santa Ceia, para que você viva essa realidade. Você viva a cruz. Quais são os outros dois apontamentos? Capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo, ou seja, alguém que pertence a, não é qualquer um, é os que são de Cristo, é os que pertencem a Jesus. Os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e as suas concupiscências. Gálatas 2:20 fala sobre nós precisarmos morrer. Mas Gálatas 5:24 fala que nós precisamos matar. Aquele que morreu em Cristo mata a sua carne. Aquele que morreu em Cristo mata o seu eu. Aquele que morreu em Cristo mata as suas paixões. O Espírito age em nós com base na cruz. A cruz, portanto, é o fundamento da nossa justificação, mas também da nossa santificação diária. Lutamos contra a concupiscência da carne, o pecado do sentir, a concupiscência dos olhos, o pecado do ter, e a soberba da vida, o pecado do ser. Mas crucificar a carne não é fácil. Por isso nós falamos que a morte da nossa carne, ela deve ser impiedosa. Nós não podemos ter piedade do velho homem.
Deixa eu falar um negócio. Esse negócio de pecado doméstico não existe. Ah não, tem um pecado doméstico, um pecado de estimação. Esse é meu pecadinho de estimação. Bom, não dá para você brincar com uma serpente venenosa. Uma hora ela vai te atacar. Então não é essa não. Esse é meu pecado de estimação. Esse aqui é meu pecadinho de estimação. Não tem essa, meu irmão. A morte do velho homem deve ser impiedosa. Deve ser impiedosa. A morte do velho homem também é marcada pela dor. Porque matar a nossa carne dói. Nós estamos lutando contra o nosso próprio coração. Além disso, matar a nossa carne é decisivo. Quando alguém ia para a cruz, não sabia quando ele ia morrer, mas sabia que ele ia morrer. Não sabia quanto tempo ia demorar, se ele ia passar o dia, a tarde, a noite, mas tinha-se a certeza que era definitivo. Se vai para a cruz, vai morrer. Por isso, a morte da nossa carne pode ser lenta, mas ela é certa. Assim, deve ser impelido dia a dia, morrermos para a nossa vontade. E ele diz, acrescentando no versículo 25, se vivemos em espírito. A palavra viver aqui é andar em um padrão, estar padronizado. É a expressão para viver aqui. É estarmos paradigmáticos a algo. Se você viu o desfile de 7 de setembro, você já viu algum desfile de 7 de setembro? Já viu o pessoal marchando, sincronizado? Essa é mais ou menos a expressão de Paulo aqui. Alguém que está vivendo no prumo, vivendo na regra, vivendo de acordo com aquilo que está estabelecido. E a expressão é, se vivemos no presente contínuo. Ou seja, não basta eu ter vivido, eu preciso viver diariamente aquilo que Deus estabeleceu. Eu preciso viver aquilo que Deus concedeu a mim na cruz. Não basta ser salvo. Eu preciso andar e viver como salvo. Por isso nós falamos em disciplinas espirituais. Mas nós só conseguiremos vencer a carne através do Espírito, através da obra da graça. A graça nos salva, a graça nos mantém e a graça consuma sua obra em nós. Não somos mudados pelo nosso esforço. Jeremias diz, assim como o leopardo não pode mudar as suas cores, tirar as suas manchas na pele, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, é assim alguém que não pode ser mudado sem a ação do Espírito. Assim como um leão não pode tornar-se vegetariano, não é possível sermos mudados sem a obra do Espírito Santo de Deus. Somente os que estão em Cristo, somente os que são de Cristo, vivenciam essa realidade diariamente. Mas aqui nós chegamos, ao meu ver, no clímax da vida cruciforme. Capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Longe de mim, afaste de mim me gloriar em alguma coisa que eu fiz, a não ser na cruz. Ele está voltando de novo lá no capítulo 2, versículo 20. Não tem motivo para minha glória, porque Cristo graciosamente me amou. É bem provável que o fraco testemunho da igreja moderna é porque a igreja moderna não valoriza de fato uma vida na cruz. Mas Paulo entende isso diferente de nós. Cruz aqui é o meio pelo qual ele foi transformado. O epíteto da sua conversão. Provavelmente ele está pensando, olhando para o passado e vendo o que Cristo fez por ele. E ele chega à conclusão. Longe de mim me gloriar a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Mundo aqui é a forma de vida dos não regenerados. Quando nós falamos em mundo, cosmos, a palavra grega, nós podemos dizer que mundo é o universo,
planeta, sistema solar e por assim diante. Mundo é a humanidade, porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira. E também, o mundo é pensado como aquilo que é contrário a Deus, não regenerados. Nós que estamos em Cristo, não nos conformamos com este sistema, com este método, essa forma de viver. E ele diz, eu estou crucificado para o mundo. Eu estou em oposição a, eu estou em contrariedade. Essa palavra que pode ser explicada no grego em oposição, uma antítese, algo contrário. Eu estou de costas para o mundo. A figura é mais ou menos essa. O mundo está à frente. Paulo está de costas. Crucificado em Cristo, de costas para o mundo. Os seus olhos nem sequer flertam com aquele método, com aquela forma de vida. Não. Ele está em completa oposição ao mundo. C.S. Lewis escreve no livro Cristianismo Puro e Simples: se nada neste mundo te satisfaz, é porque você não nasceu para este mundo. Se dinheiro, sexo, fama, poder, status social não satisfaz o seu coração, é porque você não nasceu para este mundo. Você nasceu para a eternidade. Possivelmente você, em alguma fase da sua vida, tentou flertar com o mundo. Mas quando você conheceu Jesus, você fala, não tem prazer que o mundo possa me dar que eu consiga em Cristo. Não. Eu sou crucificado para o mundo. Mas como isso acontece? Versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Somente os que são de Cristo, os que pertencem a Jesus, os que morreram para si, que nasceram de novo, conseguem dar as costas para o mundo. E eu fico pensando, o que é que Paulo viu? Que ele escreve no capítulo 3 de Filipenses: tudo eu reputei por perda. Que glória que ele viu, que o homem que era o suprassumo da sociedade. Gente, Paulo não era um camarada comum. Não. Paulo era uma das mentes mais brilhantes. Numa sociedade em amplo crescimento. Estudou aos pés do maior professor da época. Da tribo mais zelosa, que era a tribo de Benjamim. Ele fala, o que para mim era ganho, hoje considero como um esterco. Hoje não tem nada, não tem valor nenhum, não tem glória nenhuma. Eu fico pensando, o que será que Abraão ouviu para ele largar a tenda dele? Já parou para pensar nisso? Uma voz que nunca... mas eu sei que voz é essa, eu vou largar tudo. O que é que Moisés viu que ele fala, eu quero ver a sua glória? E o que é que ele presenciou na fresta daquela rocha, que os seus olhos e seu rosto brilhava, de modo que ele precisava cobrir o seu rosto? O que é que ele viu? O que é que Gideão viu para largar o lagar? O que é que Davi viu, que ele fala que somente na presença de Deus havia satisfação? O que é que Salomão viu, que teve tudo e fala, tudo é vaidade? O que eles sentiram, que tudo aquilo que para nós hoje é valorizado, como dinheiro, fama, poder, o que tudo eles tinham lá nas mãos, falam, isso é vaidade, não serve para nada, é vapor. Isso é algo que somente os que são de Cristo podem testificar. Por isso, você pensa em largar, em abandonar, em virar as costas. Você pensa em desistir, mas você não desiste. É porque você é de Cristo.
Há uma mudança de afeições. É o poder expulsivo de um novo afeto. Como diz Thomas Chalmers. É um poder expulsivo de um novo afeto. Eu encontrei a Cristo, o amante, o amor da minha alma. Então a partir disso, tudo perdeu o valor. Tudo perdeu a alegria. Tudo perdeu a satisfação. Precisamos então entender que essa nova criatura é alguém que teve as suas afeições mudadas. Lá dentro. A ideia traduz-se uma mudança de completude, de totalidade. Fomos de fato regenerados. É isso que Nicodemos, com toda a sua religiosidade e cultura, não entendeu. Mas uma mulher na beira do tanque entendeu. Ele não nasceu de novo, ele não provou da água da vida. Mas aquela mulher à beira de um tanque, que teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, vivenciou. Porque não é algo sobre saber, mas é sobre conhecer. Você não tem que saber sobre Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Nós, salvos em Cristo, devemos entender isso em alto e bom tom. Os privilégios que temos a partir da cruz fundamentam a nossa vida. A nossa vida foi completamente dominada por Cristo, a obra do Espírito em nós. Nascemos de novo e estamos vivos. Vivos em abundância. Vou fazer uma pergunta para você. Você lembra do dia que você nasceu? Você lembra? Se você lembrar, procure um psiquiatra agora. Você está passando por sérios problemas psicológicos. Você não lembra do dia que você nasceu. Mas você está vivo ou não está? Você está vivo? Amém? Você está vivo? Amém? Como é que você sabe que você está vivo? Pela vida, pela experiência, pelo relacionar-se. Por isso você sabe que você está vivo. Não é porque você lembra do dia que você nasceu. Porque a gente acha que a gente nasceu de novo quando a gente levantou a sua mão e veio aqui à frente. Não, gente. Você nasceu de novo muito antes disso. Você só manifestou publicamente um ato que Deus já iniciou muito antes. A obra de Cristo começou a nossa vida muito antes do seu levantar das mãos. Você não sabe quando você nasceu, mas você sabe que você está vivo. Como é que você sabe? Porque eu sei. É uma certeza. É uma experiência. É uma convicção. Eu estou vivo. Mas eu não lembro do dia que eu nasci, mas eu estou vivo. Assim é a obra do Espírito em nós. Nós não sabemos quando o Evangelho nos dominou, mas nós temos a certeza que somos dominados pelo Evangelho. Isso é graça. Isso é o poder de Deus. A cruz em Cristo, eu morri para mim mesmo. Morri para as minhas vontades, morri para o mundo, mas eu estou mais vivo do que nunca. Isso é Evangelho. Uma morte para ganhar a vida. E uma morte de Cristo que nos garantia uma vida completa e eterna. Os prazeres da vida antiga não podem ser nada comparados a Cristo. Passarinhos, belas flores querem tentar me convencer, mas não, eu quero chegar à minha pátria celestial em Jesus. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé nessa noite. Em Cristo você morreu, para você ter uma vida que você jamais viveu. Em Cristo você morreu, para você ter uma vida que você jamais viveu. Uma vida que não pode ser explicada, a não ser que você experimente isso. Esse é o convite do Evangelho a mim e a você hoje. Um convite a uma vida abundante. O convite é uma vida cruciforme, onde nós somos moldados pela morte na cruz de Cristo. E a partir da morte na cruz de Cristo, eu crucifico a minha vontade
E crucificando a minha vontade, eu crucifico o mundo. Porque o meu prazer é estar vivo em Jesus. Senhor, que alegria é te servir, Pai. Ah, que satisfação em estar em Tua presença. Algo que não pode ser expressado por palavras humanas, a não ser sentido pela alma. Como é bom te amar e ser amado por Ti. Como é bom ser ferido pela Tua palavra e essa palavra nos conduzir ao amor pleno em Ti. Que beleza antiga, mas ao mesmo tempo tão nova que habita em nós, que nada neste mundo pode satisfazer o nosso coração. Passarinhos, belas flores até tentam nos encantar, mas somente a voz do nosso amado traz paz à nossa alma. Então, Jesus, gera em nós a alegria da salvação. Ah, Jesus, como Paulo fala de mim, eu desconheço prazer maior do que a sua presença. Eu desconheço satisfação maior do que estar em Ti. E se alguém precisa conhecer-Te nessa noite, revele-se a Ele através do Espírito, trazendo um pouco do céu para dentro dele. Habite nele, transformando, tabernaculando em seu ser. É o que nós oramos, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.